O IBGE divulgou hoje índices da nossa produção agrícola, assunto para o professor Ricardo Caldas, ao vivo lá de Brasília. Professor, eu quero falar sobre isso com o senhor, mas eu quero começar com essa coisa do G7. Os mais ricos querem dar vacina para os países mais pobres. Não é boa vontade, eles têm que fazer isso porque se eles acabarem lá e a doença continuar no resto do mundo, não vai acabar nunca lá, né? Não é só ser bonzinho, né? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Você tem razão, eles não são obrigados a dar nem dinheiro nem vacina, mas é do interesse deles que todo o planeta seja vacinado, porque, como a gente viu, ficou muito claro no ano passado, né, a falta de vacinação e a pandemia afetou a economia. Nesse ano, ao contrário, o que nós estamos vendo é que há uma correlação clara entre a vacinação e a retomada da economia. Então, países que estão com uma vacinação acelerada, como é o caso dos Estados Unidos e também, de certa forma, da China, né, e até o Reino Unido, eles já estão com a economia nos trilhos, né? O Brasil também, de certa forma, o Brasil está também com a economia nos trilhos, apesar de não ter tido uma vacinação tão acelerada quanto eles. Mas existe sim uma correlação entre vacinação e economia. Agora, a gente falando nisso aí, vamos lá então para os dados divulgados hoje do IBGE sobre a nossa produção agrícola. Tudo bem? Obrigado, né? Exatamente, né? Graças a Deus e ao trabalho também da Embrapa, que a Embrapa faz um trabalho espetacular, né, nessa área de desenvolvimento de novas sementes, né? Então o Brasil chegou a um novo recorde, Braga. Então esse ano, agora em maio, né, a estimativa do IBGE é de 262,8 milhões de toneladas, o que é um novo recorde, um crescimento de quase 10 milhões de toneladas em relação à safra anterior, que foi em torno de 254 milhões de toneladas, um crescimento em torno de 3%. Agora, interessante é que são dois recordes ao mesmo tempo, hein, Braga? É o da produção total e também o da produção de soja, que também foi a maior safra de toda a história, desde que esses dados foram começados a ser recolhidos. E lembrando que a soja sozinha responde por 50% da produção nacional de grãos. E se a gente considerar também milho e arroz, aí a gente tem 90% da produção nacional de grãos. Professor, obrigado. Eu só queria lembrar com o senhor, então, esses recordes todos no campo acabam transformando o campo num grande mercado de trabalho, né? Já que a gente tem um número de desempregados tão grande. Nosso tempo acabou, mas vamos lá. O senhor concorda comigo ou não? Eu concordo, mas o tipo de trabalho no campo está mudando também, sabe, Braga? Porque até um tempo atrás ele era muito intensivo em mão de obra. Com a chegada das grandes colheitadeiras, das máquinas, né, dos tratores e tudo isso, hoje já o perfil do trabalhador do campo é diferente. Então reduziu o número de trabalhadores e agora se espera que ele tenha condições de manusear máquinas que são mais complexas do que eram há 20 anos atrás. Ok. Professor, obrigado e a gente se fala amanhã. Um abraço.